Olá, amigos do Momento Redenção. Estamos em mais um encontro e dessa vez nós trazemos para nossas reflexões o tema liberdade. Liberdade, que é uma questão tão fundante, tão importante e primordial para todos nós, seres humanos, e com ainda mais razão para os espíritos que somos, criados livres para nossa trajetória de avanço em direção a Deus. Mas nós vamos começar esse nosso encontro fazendo uso de um poema do Amadeu Thiago de Melo, que é um poeta e tradutor brasileiro, nascido em 30 de março de 1926, ele nasceu na cidade de Barreirinha, nos confins do Amazonas. Ele, na sua formação, estudou medicina na UFRJ e, em 1964, já ligado à poesia, ele foi exilado quando, do advento da ditadura militar instituída no Brasil, de então, ele foi exilado no Chile, onde viveu grande parte desse tempo de exílio na casa de Pablo Neruda, onde ele foi acolhido como amigo e parceiro e tornou-se um amigo e colaborador. Ambos traduziam mutuamente suas obras, e enfim, uma parceria que durou bastante tempo. E nesse exílio, nessa situação que ele se encontrava, isso foi tão doloroso, foi tão marcante para o Thiago de Melo, que ele escreve então esse poema que tem como título Os Estatutos do Homem, que fala disso, de liberdade, da necessidade que nós temos dela, de uma maneira poética, maravilhosa. Então, os estatutos do homem, ele de alguma maneira se contrapõe a todos aqueles atos institucionais que compuseram a ditadura daquele momento, que foi até o ano de 1984. Então ele faz os estatutos do homem, ato institucional permanente. No artigo 1º desse estatuto diz assim: fica decretado que agora vale a verdade. Agora vale a vida, e de mãos dadas marcharemos todos pela vida verdadeira. Artigo 2º. Fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, têm direito a converter-se em manhãs de domingo. No artigo 3º, diz o poeta, fica decretado que a partir deste instante haverá girassóis em todas as janelas, que os girassóis terão direito a abrir-se dentro da sombra e que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde onde cresce a esperança. Artigo 4º. Fica decretado que o homem não precisará nunca mais duvidar do homem. Que o homem confiará no homem, como a palmeira confia no vento, como o vento confia no ar, como o ar confia no campo azul do céu. E o parágrafo único deste artigo 4º, o homem confiará no homem como um menino confia em outro menino. Artigo 5º. Fica decretado que os homens estão livres do jugo da mentira. Nunca mais será preciso usar a couraça do silêncio, nem a armadura de palavras. O homem se sentará à mesa com seu olhar limpo,
porque a verdade passará a ser servida antes da sobremesa. Artigo 6º. Fica estabelecida, durante 10 séculos, a prática sonhada pelo profeta Isaías. E o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e a comida de ambos terá o mesmo gosto de aurora. Artigo 7. Por decreto irrevogável, fica estabelecido o reinado permanente da justiça e da claridade, e a alegria será uma bandeira generosa, sempre desfraldada na alma do povo. Artigo 8º. Fica decretado que a maior dor foi e será sempre não poder dar-se amor a quem se ama e saber que é a água que dá à planta o milagre da flor. Artigo 9º. Fica permitido que o pão de cada dia tenha no homem o sinal de seu suor, mas que, sobretudo, tenha sempre o quente sabor da ternura. Artigo 10º. Fica permitido a qualquer pessoa, qualquer hora do dia, usar o traje branco. Artigo 11º. Fica decretado, por definição, que o homem é um animal que ama e que por isso é belo, muito mais belo que a estrela da manhã. Artigo 12º. Decreta-se que nada será obrigado nem proibido. Tudo será permitido, inclusive brincar com os rinocerontes e caminhar pelas tardes com uma imensa begônia na lapela. Parágrafo único do artigo 12º. Só uma coisa fica proibida: amar sem amor. Artigo 13º. Fica decretado que o dinheiro não poderá nunca mais comprar o sol das manhãs vindouras. Expulso do grande baú do medo, o dinheiro se transformará em uma espada fraternal para defender o direito de cantar e a festa do dia que chegou. Artigo final. Fica proibido o uso da palavra liberdade, a qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso das bocas. A partir deste instante, a liberdade será algo vivo e transparente como um fogo ou um rio, e a sua morada será sempre o coração do homem. Santiago do Chile, abril de 1964. E é assim que o Tiago de Melo fala com respeito à liberdade. Mas isso, para nós, é o começo. Nós vamos no caminho da liberdade, compreendê-la ou buscar compreendê-la na sua integralidade a partir de um texto de Allan Kardec, colocado em obras póstumas na primeira parte, nas questões e problemas, que se intitula Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Liberdade, igualdade e fraternidade. 3 palavras que são por si sós o programa de uma ordem social que realizaria, no entender do codificador, o mais absoluto progresso da humanidade se os princípios que representam pudessem receber inteira aplicação. Vemos os obstáculos que no estado atual da sociedade lhes podem ser apresentados e procuraremos os meios de removê-los. Então, Allan Kardec falando da importância desta tríade, que não funciona isoladamente, por isso uma tríade, que interdependem-se, que entrelaçam-se para
possibilitar o nosso avanço. Segue então o codificador. A fraternidade, na rigorosa acepção da palavra, resume todos os deveres do homem para com os semelhantes. Significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência, indulgência. É a caridade evangélica por excelência e a aplicação da máxima: fazer aos outros o que queremos que os outros nos façam. Este é o moto do nosso momento. Essa é a nossa fundamental necessidade. Nós somos chamados a esta observação. O oposto constitui a norma do egoísmo. Mas segue o codificador. A fraternidade proclama: um por todos e todos por um. O egoísmo perora: cada um para si. Estes dois princípios, sendo, como se observa, a negação um do outro, tanto impedem ao egoísta de ser fraterno, como o avarento de ser generoso, e um homem medíocre de chegar às culminâncias de um grande homem. Atenta à sua importância para a realização da felicidade social. A fraternidade está na primeira linha. É a base. Sem ela, sem a fraternidade, seriam impossíveis a liberdade e a igualdade reais. A igualdade decorre da fraternidade e a liberdade do conjunto das duas. Então veja que importância tem esse conjunto: liberdade, igualdade e fraternidade, já que elas se irmanam, elas interdependem-se verdadeiramente. Nós vamos repetir: a igualdade decorre da fraternidade e a liberdade do conjunto das duas. Tratar alguém de irmão é tratar de igual para igual. É querer para ele o mesmo que para si. Em um povo de irmãos, a igualdade será a consequência dos seus sentimentos, da sua maneira de proceder e se estabelecerá pela força das coisas. Então, é a nossa ação, é o nosso primeiro ato, é a nossa índole, é a nossa proposição em relação ao nosso próximo que vai estabelecer a pavimentação sólida desse caminho para a liberdade. Qual é, porém, o inimigo da igualdade? O orgulho, que trabalha para ser o primeiro e por dominar, que vive de privilégios e de exceções e que aproveitará a primeira ocasião para destruir a igualdade social, nunca por ele bafejada. Então, é o egoísmo que vai entravar, que vai adiar, minimamente adiar, esse nosso processo de igualdade. Ora, sendo o orgulho uma das chagas sociais, é evidente que nenhuma sociedade terá a igualdade sem arrasar primeiro esta barreira, que é a do egoísmo. A liberdade, como já dito, é filha da igualdade e da fraternidade. Falamos da liberdade legal, não da natural, que é um direito imprescritível de toda a criatura humana, até o selvagem. Essa liberdade natural é um direito imprescritível, porque é dada por Deus a toda a criatura humana, até o selvagem.
A liberdade será inofensiva porque ninguém abusará em prejuízo do seu semelhante. Como conseguir que o egoísmo, tudo desejando para si, e o orgulho, que quer tudo dominar, deem as mãos à liberdade que os destrona? Então nós precisamos partir para essa luta no campo individual, que é a luta contra esse poderoso inimigo incrustado na nossa intimidade, egoísmo e orgulho. Nunca o farão, porque a liberdade não tem mais encarniçados inimigos, assim como a igualdade e a fraternidade, ou seja, os inimigos encarniçados, ferrenhos, constantes e eternos da liberdade, da igualdade e da fraternidade são o egoísmo e o orgulho. E são esses os motos da nossa luta no campo pessoal. A liberdade pressupõe confiança mútua. Mas esse sentimento é impossível entre homens que só têm em vista a sua personalidade e não podendo satisfazer a sua ambição à custa de outrem, vivem em guarda uns contra os outros, sempre receosos de perder o que chamam o seu direito, e têm o predomínio como condição da existência. E por isso, levantarão barreiras à liberdade e a sufocarão tão depressa encontrem propício ensejo. Amigos, os 3 princípios são, como já dissemos, liberdade, igualdade, fraternidade, solidários entre si e apoiam-se mutuamente. Sem a coexistência deles, o edifício social fica incompleto. Sem a coexistência destes 3 princípios, o edifício social fica incompleto. Então é nosso papel alterar esse quadro, valorizando esta tríade tão fundamental para a nossa tranquilidade e real avanço. A fraternidade, diz o codificador, praticada em sua pureza, requer a liberdade e a igualdade, sem as quais não será perfeita. Sem a fraternidade, a liberdade soltará as rédeas às más paixões que correrão sem freio. Com a fraternidade, o homem saberá regular o livre-arbítrio. Estará sempre na ordem. Sem ela, usará o livre-arbítrio sem escrúpulos. Serão a licença e a anarquia. É por isso que as mais livres nações são forçadas a pôr limites à liberdade. A igualdade sem fraternidade conduz aos mesmos resultados, porque a igualdade requer liberdade. Sob o pretexto da igualdade, o pequeno abate o grande para tomar-lhe o lugar e tornar-se tirano por sua vez. Não há, senão, um deslocamento do despotismo. Olha que gravidade tem essa observação. Sob o pretexto da igualdade, o pequeno abate o grande para tomar-lhe o lugar e tornar-se tirano por sua vez. Não há, senão, um deslocamento do nepotismo. Do exposto, resulta que deve permanecer na escravidão o povo que não possui ainda o verdadeiro sentimento de fraternidade? Que não tem capacidade para as instituições fundadas sobre os princípios de igualdade e de liberdade? Pensar assim é mais do que cometer um erro, é cometer um absurdo. Nunca se espera
que a criança chegue a todo o seu desenvolvimento orgânico para ensiná-la a andar. Então, o que o codificador propõe é que o fato de que algumas sociedades, alguns seres, alguns de nós, ou grande número de nós, ainda não conseguiu alcançar o equilíbrio necessário para viver a liberdade com essa plenitude dessa tríade, não significa que nós devemos anular essas vidas. Não significa que nós devemos tolher, então, que essas pessoas aprendam os conceitos básicos para essa vivência. Ao contrário, é responsabilidade da sociedade da qual fazemos parte orientar, auxiliar na descoberta desse papel, na identificação ou na autoidentificação como partícipes desse mesmo conjunto de seres avançando em direção a um mesmo Deus, a uma mesma finalidade que é o bem. É fundamental que isso esteja claro para que nós não usurpemos a liberdade alheia e aí faltemos à fraternidade, impedindo que a igualdade se estabeleça. Quem é, a mais das vezes, o guia ou tutor dos povos? São homens de ideias grandiosas e generosas, dominados pelo amor do progresso, que aproveitam a submissão dos seus inferiores para neles desenvolver o senso moral e elevá-los, pouco a pouco, à condição de homens livres? Essa é uma inquirição do codificador. São homens de ideias grandiosas e generosas, dominados pelo amor do progresso, que aproveitam a submissão dos seus inferiores para neles desenvolver o senso moral e elevá-los pouco a pouco à condição de homens livres? E a resposta clara para nós hoje: não. São quase sempre homens ciosos do seu poder, a cuja ambição outros servem de instrumentos mais inteligentes do que os animais e que, por isso, em lugar de emancipá-los, os conservam, quando podem, sob o jugo da ignorância. Veja que importância tem nós termos clareza das nossas intenções, dos nossos reais, dos nossos verdadeiros sentimentos. São quase sempre homens ciosos do seu poder, a cuja ambição outros servem de instrumentos mais inteligentes do que os animais, e que por isso, em lugar de emancipá-los, os conservam, quando podem, sob o jugo e na ignorância. Esta ordem de coisas, entretanto, afirma o codificador, muda por si mesma sob a irresistível influência do progresso. A reação é não raro violenta, e tanto mais terrível quando o sentimento de fraternidade, imprudentemente sufocado, não interpõe o seu poder moderador. Porque até para as mudanças é preciso ter fraternidade. É preciso que tenhamos lá como base, para que não transformemos a luta pela liberdade em algo fratricida. A luta é travada entre os que querem arrebatar e os que querem guardar. Daí um conflito que se prolonga às vezes por séculos. Um equilíbrio fictício por fim se estabelece. As condições melhoram. Os fundamentos de ordem social não estão firmes. A terra treme debaixo dos pés, porque ainda não é o tempo do reinado da liberdade e da igualdade sob a égide da fraternidade, visto como o orgulho e o egoísmo ainda contrastam com os esforços dos homens de bem. Vós todos, que sonhais com esta idade de ouro para a humanidade, trabalhai principalmente na construção dos alicerces do edifício, antes de lhes ter descoroado o fastígio, dai-lhes por pedra angular a fraternidade, em sua mais pura acepção. Mas é preciso saber que, para isto,
não basta decretar e inscrever a palavra numa bandeira. É mister que haja o sentimento no fundo dos corações e não seja ele trocado por disposições legislativas. Assim como, para fazer frutificar um campo, é preciso remover as pedras e arrancar a erva, urge trabalhar sem descanso para remover e arrancar o orgulho e o egoísmo, porque são eles a fonte de todo o mal, o obstáculo real ao reino das coisas boas. Então, só pensar neste último momento da fala do codificador. Não basta arrancar. Vamos lá. Assim como para fazer frutificar um campo, é preciso remover as pedras e ervas, é absolutamente primordial, imprescindível que arranquemos do nosso campo interior o orgulho e o egoísmo, porque são, em verdade, a fonte de todo o mal. Todas as nossas proposições benéficas, todos os nossos anseios maravilhosos estão entravados por aquilo, pelos pedregulhos, pelas urzes que não tiramos do campo interior, que não varremos da nossa intimidade. E então, as nossas proposições de amor, de fraternidade, de igualdade, de liberdade, vêem-se entravadas ou desnaturadas por conta de todos esses empeços espalhados no campo em que se pretende semear essas três virtudes. Destruir nas leis, nas instituições, nas religiões, na educação, os mais imperceptíveis vestígios dos tempos da barbarie e dos privilégios, bem como todas as causas que entretêm e desenvolvem esses eternos obstáculos ao verdadeiro progresso. Vícios que são ingeridos, por assim dizer, como o leite, e aspirados por todos os poros na atmosfera social. Só então os homens compreenderão os deveres e benefícios da fraternidade. Só então firmarão por si mesmos, sem abalos e sem perigos, os princípios complementares da liberdade e da igualdade. E é possível a destruição do orgulho e do egoísmo? Essa é a pergunta que vibra, que não para de gritar na nossa intimidade. Respondemos, diz o codificador, respondemos alta e formalmente, sim. Porque, do contrário, fixar-se-á um marco eterno ao progresso da humanidade. Que o homem avulta em inteligência é fato incontestável. Terá chegado ao ponto culminante da sua caminhada por esse caminho? Quem ousaria sustentar tão absurda tese? Progride em moralidade? Para responder a esta pergunta, basta comparar as épocas de um mesmo país. Por que razão alcançará o limite de progresso moral antes que o do intelectual? A sua aspiração para uma ordem superior é o indício da possibilidade de ali chegar. Aos homens do progresso pertence ativar esse movimento pelo estudo e aplicação dos meios eficazes. Então, nós vamos mudar muita coisa na intimidade, no corpo, no tecido social em que nos encontramos. E a afirmativa do codificador é essa. Desde a educação, desde tudo que formulamos como base para a sociedade, é de fundamental importância. É inadiável que suplantemos, que extraiamos essas
essas proposições que são base para a permanência do egoísmo e do orgulho, frenando então, impedindo que a igualdade, que a liberdade se estabeleça em parceria com a fraternidade e a igualdade. Esta é a nossa contribuição para este nosso dia, para este nosso encontro, esperando que os amigos, os companheiros aqui do Momento Redenção acessem esses textos. Vamos lá! Liberdade, igualdade e fraternidade em Obras Póstumas. Vão mesmo procurar o poema do Tiago de Mello, Os Estatutos do Homem. Vamos refletir sobre essas questões que são tão prementes para nós. Este momento que vivemos é fundamental que raciocinemos sobre isso, que reflitamos sobre isso, que analisemos com serenidade estas questões. Graças a Deus. Que a paz de Jesus presente na vida de todos nós, especialmente neste momento tão conturbado e difícil para todos nós, que ela esteja presente iluminando nossos corações e nossas mentes. Graças a Deus.